será que todos são filhos de Deus? Será que todos são filhos? Ou se todos são filhos, será que todos têm se comportado como filhos de Deus? Nós vamos trabalhar isso aqui hoje, vai ser lindo. Lembrando que esse momento nosso é muito importante, porque estamos aqui, gente, com o coração aberto. A Tati está lá junto com as crianças. Nós estamos aqui com o coração aberto para trazer uma palavra para o seu coração, para orar por você, para dizer para você a esperança, mesmo que você chore, mesmo que seja difícil, a esperança. Há um Deus lindo, que te ama muito, que tem um desejo enorme. A palavra diz que Ele deseja que todos se salvem, que quer travar um relacionamento de amor, de pai e filho com você. Então, não perca a sua esperança em momento algum. Em nenhum momento perca a sua esperança. Seja questões de relacionamento, seja questões com relação à doença, enfim. Enquanto há vida, há esperança. Então, nós vamos aqui louvando a Deus por tudo, orando, declarando, meditando aqui na palavra. Tá bom, queridão? Então, estamos aqui com o coração aberto para trazer isso para você. Beleza? Agora, gente, vamos lá. Todos são filhos de Deus? O que vocês acham? Todos são filhos de Deus? Será que todos são filhos de Deus? Nós vamos trabalhar isso aqui hoje, tá bom? Você que está aí com a Bíblia, se você não tiver, acompanha comigo, João, capítulo número 1, versículo 12. João 1, 12. João, capítulo 1, versículo 12, tá bom? Está escrito assim, ó. Eu vou ler, inclusive, o Dar escreveu não ali, porque será hoje? Você me fala aí. Vou ler a partir do João 1, a partir do versículo 1, vou até ler até o 12, beleza? No princípio era aquele que era a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Nele, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, está falando de João, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, no caso de Jesus, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vou ler de novo, 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meu queridão, vamos lá. Vamos junto aqui. Contudo, aos que o receberam. Peraí. Em outras versões fala todos quanto o receberam. Peraí. Então, nós temos uma condição. Todos quanto o receberam. Primeiro, a oportunidade está para todos. Oportunidade está para todo mundo travar um relacionamento com Deus. Oportunidade está estendida para todas as pessoas. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Ele não escolhe determinado grupo, determinado segmento da sociedade. Não, Ele não faz acepção de pessoas. Ele deseja que todos sejam salvos. Então, João fala, todos quanto o receberam.
Então, todas as pessoas. Oportunidade está estendida. Então, a oportunidade estendida para todo mundo. E quando a pessoa, então, pega essa oportunidade e recebe a Jesus, olha, todos quantos o receberam, a Bíblia fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e permitir que ele entre, ele vai entrar e vai cear com a pessoa. Mas ele está à porta e bate. Ele não invade. Ele está à porta e bate. Ele dá a oportunidade. Ele, de repente, hoje, Jesus está batendo a porta do seu coração. Você que está aqui comigo, Deus está batendo a porta do seu coração e está falando, ô queridão, ô queridona, abre aí para mim, eu estou querendo entrar, eu estou querendo fazer morada, eu estou querendo travar um relacionamento com você. Ok? Então, quando a pessoa vê essa oportunidade, então ela recebe a Cristo. Aos que creram no seu nome. Opa! Então, receber a Jesus, o que é? Crer no seu nome. Porque o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é lindo. O nome de Jesus é maravilhoso. No nome de Jesus se curam as doenças. No nome de Jesus os demônios caem por terra. No nome de Jesus vitória chega na nossa vida. Porque o nome dele é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus, diz a palavra, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. O nome dele é poderoso. Então, a todos quantos o receberam, que creem no seu nome, crer no nome de Jesus é crer nas ações, crer naquilo que ele pode fazer por cada um de nós. Crer no nome de Jesus é crer que verdadeiramente o que está implícito no seu nome pode acontecer na minha e na sua vida. Crer no nome de Jesus é acreditar, é verdadeiramente tomar sobre si a obra redentora da cruz, a obra que ele fez na cruz do Calvário. O que é a obra da cruz para você entender? Olha, Deus fez o homem e fez a mulher e os colocou no jardim do Éden. Adão e Eva estavam lá. Eles não tinham pecado. Eles andavam nus, né? Eles tinham contato com Deus, eles conversavam com Deus face a face. Estava tudo certo, era tudo puro, era tudo perfeito. O homem era tão inteligente, olha para você ver como que era a mente humana. O homem era tão inteligente que ele vem e começa a dar nome para os animais e o homem não se esquece. E ele não, nossa, rapaz, será que esse cachorro já falou? Dei o nome de algum para cachorro, para vaca? Não, ele vai dando nome para os animais e não se esquece. Tamanha capacidade da mente humana. Estava tudo perfeito. Só que Deus falou, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comem. Vocês comem de tudo que está aqui, tudo é seus, dei tudo para vocês, fiquem aí. Mas o que acontece? A serpente, o diabo, né, que a Bíblia o compara ao ladrão, que veio para matar, roubar e destruir, ele já era caído, não satisfeito em ver a obra, né, que Deus criou ali, ele chega e engana a mulher que toma do fruto e come, dá para o seu marido e come. Quando eles comeram, o que aconteceu, gente? Eles desobedeceram a Deus. Quando eles desobedeceram a Deus, entrou a semente do pecado dentro do coração do homem. A partir daquele momento, olha como que o pecado é. O homem que andava nu, ele e a sua esposa, estava tudo bem ali, ele tinha contato direto com Deus, aí Deus aparece para ele, fala, Adão, onde você está? Como se Deus não soubesse, mas ele pergunta, Adão, aonde você está? E Adão fala, olha, eu ouvi a sua voz e tive medo. Quando Deus escutou, foi medo? Mas onde você aprendeu a ter medo? E aí o homem conta toda a história, né, que ele foi enganado e conta tudo o que aconteceu. Pois é, o homem pecou, entrou o medo, entrou a desesperança, entrou a acusação, porque quando Deus vai falar com o homem fala, não, mas é a mulher que o Senhor me deu. E quando ele vai falar com a mulher, fala, não, a serpente me enganou. Já entrou um espírito de acusação ali. Então, o que era perfeito deixou de ser perfeito. Né? O homem passou, então, a ter dentro de si a semente do pecado. Ele já não ficou mais no jardim, ele foi expulso daquele lugar.
Então ele passou agora a ser uma criatura caída. Só, meu queridão, que Deus não perde nada. Deus não perde absolutamente nada. E ele providencia o resgate, ele providencia o conserto, ele providencia a volta do homem à sua presença através de Cristo. Agora, como que funciona a obra da cruz? Jesus, a Bíblia fala, em tudo foi tentado, em nada pecou. Jesus não pecou absolutamente nada. E ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Por que ele ressuscita? Porque a Bíblia fala também que o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. É como você que trabalha todo mês, e no final do mês você recebe o seu salário. É o fruto da dedicação do seu trabalho. A morte também é um salário do pecado. Como Cristo não pecou, boa noite, Fatinha, tudo bom, querida? Como Cristo não pecou, ele não podia receber esse salário, concorda? Por isso que ele ressuscita ao terceiro dia. Agora, pensa bem para você ver como que funciona a obra da cruz, né? Como que Deus restaurou a nossa comunhão com ele através de Cristo. Se eu sou um condenado, ok? E estou lá num julgamento para ser preso ou para ser sentenciado à morte, enfim. Mas eu vou ser condenado por um crime, ou por vários crimes que eu cometi. Aí entra alguém dentro da sala e fala assim, não, eu vou entrar no lugar do Edmar, eu vou assumir a culpa dele. Aí o juiz vira para ele, mas espera aí, mas você também é um criminoso. Você não pode assumir a culpa dele, porque você também tem crime. Entrou uma terceira pessoa, aí eu vou assumir o lugar dos dois. Aí o juiz olha, mas você também tem crime, você também tem culpa, você não pode assumir. Então, nenhum homem foi capaz de assumir a culpa um do outro, porque todos, a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas quando chega Jesus, fala, pai, eu vou assumir a culpa do Edmar, vou assumir a culpa da Fátima, da Lia, do Odair, do Eduardo. Eu vou assumir a culpa de todo mundo. Aí ninguém pôde falar nada. Por quê? Porque ele era e foi inocente, porque não pecou. Em nada pecou. Em tudo foi tentado, em nada pecou. Um inocente morrendo por todo mundo. Então, ele assume o nosso lugar na cruz. A Bíblia fala que as dores nossas foram sobre ele, a condenação nossa foi sobre ele. É como se lá na cruz ele sugasse tudo para ele, toda a condenação. E ele morre. Quando ele morre, tudo que era contra nós cai por terra. Só que ele ressuscitou. Esse que é o detalhe. Ele ressuscita ao terceiro dia. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele está nos dando a oportunidade. Olha, gente, um novo caminho está aberto. E João fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por este caminho, a não ser por ele. Então ele está dando a oportunidade, ele abre um novo caminho para mim e para você termos acesso ao Pai. E por que é que Jesus abre um caminho de acesso ao Pai? Qual o significado disso? Para quê, gente? Para restaurar o homem. O homem não pecou lá atrás com Adão e Eva? Quando ele pecou, o que entrou? Entrou medo. Depois Caim mata Abel. E aí começa um monte de problema, um monte de questões acontecer com o ser humano. O ser humano foi sendo deteriorado no seu caráter, na sua moral, na sua maneira de se comunicar, de se conduzir. O pecado, ele entrou e trouxe morte, trouxe raiva, trouxe vingança, trouxe inveja. Todas essas coisas que eu estou te falando, o que elas fazem hoje? Elas deterioram o ser humano. Por que há brigas na família, por exemplo, por causa de herança? Porque tem uma raiz de pecado aqui dentro, tem uma maldade aqui dentro. Um quer ver o mal do outro, ambição. Ninguém quer ver o outro bem. Por quê? Porque dentro de cada um tem uma raiz do mal, a raiz do pecado. O que é a obra da cruz? O que Jesus veio fazer? Isso que eu queria trazer para você, mais do que uma religião, meu querido. Jesus, nessa obra da cruz,
além de nos dar, né, livre acesso ao Pai, se eu morrer agora, se eu partir daqui, eu tenho certeza que eu vou para o céu, que eu vou entrar na presença de Deus, não por minha obra, não por meu mérito, mas por causa da cruz que me dá essa possibilidade. Ele também vem trabalhar aqui dentro de mim. Ele vem restaurar o meu coração. Então, se eu sou uma pessoa que não tem condição de perdão, ele vem trazer isso. Porque existe uma oração que todo mundo conhece, que é a oração do Pai Nosso, que diz o seguinte, se prestar bem atenção na oração: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse nós perdoamos a quem nos tem ofendido é fruto do quê? É fruto do trabalho do Espírito Santo dentro de nós, a partir do momento que nós nos entregamos para Jesus. Então, o que significa a obra redentora de Cristo na cruz? Significa livre acesso ao Pai de novo, né? Uma restauração daquela obra que foi deteriorada lá por causa do pecado. Ele traz de novo para nós a possibilidade de estarmos junto de Deus e traz a oportunidade de restaurar aqui dentro do nosso coração. Se o nosso coração era duro, raivoso, vingativo, agora passa a ser um coração amável, um coração que abençoa, um coração que cura, ok? Isso que Deus vem fazer. Ele não vem trazer uma religião, regras, não. Ele vem mudar o ser humano, meu queridão, aqui dentro. Ele vem pegar uma mulher que foi pega em adultério, e o que era a regra? A regra era apedreja, ela acaba com a vida dela. Mas ele vem restaurar e fala: olha, cadê os que te condenam? Ninguém, eu também não te condeno, não. Eu não vim para condenar você, embora você adulterou. Eu não vim para te condenar, eu vim para te restaurar, eu vim para te curar. Porque quando você cometeu adultério, isso que faz dentro de você é a raiz do mal. É a raiz do mal que estava dentro de você. Agora, Jesus está falando para aquela mulher: levanta daqui, continua a sua vida, mas não peque mais. Ou seja, não permita que essa raiz do mal aflore e traga coisas negativas e ruins sobre a sua vida. Viva uma nova vida, uma esperança diferente. Uma esperança nova. Vive essa vida, uma nova esperança. Qual esperança? A esperança disso que Jesus fez. Jesus está mostrando, olha o tratamento que Deus dá e que o homem dá. O que o homem dá é pancada, queridão. É para derrubar você, para jogar você na lama. O que Deus dá? Deus não concorda com o pecado, mas ele dá oportunidade para que haja arrependimento e para que haja um trabalhar aqui dentro do coração e a pessoa se transforme em uma nova pessoa. No nome de Jesus. É a obra. Então, crer no nome de Jesus é aceitar essa obra redentora que ele fez. É aceitar a cruz. Entregar o coração e falar: Deus, meu coração não é seu, não é meu, mas é do Senhor agora. Isso é a obra. Isso é a obra redentora. E aí, quem faz isso, ele está falando: deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todo mundo é filho? Não. Só é filho quem aceita isso aqui. Porque lembra que eu expliquei, o homem pecou, destituído foi da glória de Deus. Todo mundo. E agora Jesus vem e providencia novo acesso. Só que é o seguinte, meu querido, só quem vai por esse acesso, só quem entra por esse caminho que pode receber a salvação. Se você não entrar, ok, tá tudo certo. Você tem poder de escolha. Algo lindo que Deus deu para todos nós. Poder de escolha. Você tem livre arbítrio. Você escolhe. Quer servir a Deus ou não? Quer andar no caminho de Deus ou não? Quer ter o coração transformado ou não? Você escolhe, está nas suas mãos. Você tem direito de escolher. A vida é semeadura e colheita. O que você planta, você vai colher. Então você tem direito. Então todo mundo é filho? Pode ser, se receber a Cristo. Quando eu recebo a Jesus, quando eu aceito essa obra, está falando que deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O que é direito, gente? O que é dar direito? Eu não tinha, então eu passo a ter naquele momento. A Fátima está aí acompanhando a nossa live, entende bem disso. Eu vou comprar um terreno, vou comprar uma casa, um apartamento.
aquele está no nome de outra pessoa. Mas quando eu vou lá e compro, quando eu pago um preço, o que Cristo fez para nós, ele pagou um preço na cruz, tá bom? Então eu pago um preço daquele imóvel, o que acontece? Não é meu, mas quando eu pago o preço, vai lá e lavra-se uma escritura e vai no cartório e registra. Quando lavrou a escritura, foi no cartório e registrou, eu passo a ter direito naquele imóvel, porque agora é meu, está registrado, está no meu nome. Então, quando eu entrego a vida para Jesus, quando eu não entrego a vida para Jesus, é como se eu não tivesse direito de ser filho, ter o direito de ser filho. Mas quando eu estou entregando a vida para Cristo, quando eu estou aceitando a obra redentora dele na minha vida, é como se eu estivesse assinando uma escritura, registrando no cartório e dizendo, olha, eu aceito as condições que estão aqui, eu aceito as normas que estão aqui, então eu passo a ter direito. Então, quando eu entrego a vida para Cristo, eu passo a ter direito de ser filho de Deus. Ok. Quando eu passo a ser filho de Deus, o que acontece comigo? É que em casa eu tenho 2 filhos. Eu tenho 2. Dentro dessa casa, eu e a minha esposa e os meus filhos, aqui é a nossa casa, que é o nosso jeito. Ok? Existem casas, existem famílias que nasce a criança dorme com os pais. Desde criancinha, daqui a pouco fica lá, fica o berço no quarto dos pais e fica lá. A nossa família nunca foi assim. Aqui em casa, desde que nasceu o Abner primeiro, depois a Lelê, os 2 sempre tiveram os quartos deles e sempre, desde recém-nascido, cada um dormiu no seu quarto, cada um dormiu no seu berço. Por quê? Aqui é a minha casa, aqui é a regra da minha casa, que é o jeito nosso. Maravilha? Aqui nós temos na nossa casa, sexta-feira é o dia da família. A gente reúne para assistir um filme, para comer um lanche, né? As crianças deitam na nossa cama. É a minha casa, é o meu jeito, é o jeito nosso, é o jeito da nossa casa, é o jeito da nossa família. O que a gente come aqui na nossa casa é o jeito aqui da minha casa, da minha família. As crianças agora ali foram jantar. Adoro, de repente você está aí, né? Adora comer macarrão com feijão. Oh, coisa boa. Nesse frio ainda, macarrão com feijão. E eu gosto mais, o Abner também, a Lelê não come com feijão, ela come só o macarrão. Eu ainda ponho uma pimentinha. Eu gosto disso. As minhas crianças gostam disso. É a nossa casa, é a nossa família. Então, o Abner, a Letícia, os meus filhos estão aqui, então a nossa casa tem um jeito, a nossa casa tem uma cara, a nossa casa tem regras, a nossa casa tem maneiras de se vestir, de comer, de tratar. Tá aqui. Se chegar um amiguinho deles aqui, né, igual eles estavam agora um pouquinho brincando, assistindo o filme, ó, daqui a pouco, 8 horas, nós temos um encontro, nós temos uma live, nós temos um culto. A nossa casa tem. Se chega um amiguinho aqui, ou ele participa, ou ele não vai estar aqui nesse momento, porque é a nossa casa. Então, quando eu passo a ser filho de Deus, quando eu recebo a Jesus para ser filho, eu tenho que me adequar àquilo que o Pai diz sobre a casa, sobre como é ser filho de Deus. Por isso que eu estou falando, todos são filhos de Deus. De repente você está aí falando, nossa, será que eu sou filho de Deus? Será que eu estou me adequando ao que Ele diz para fazer? Diz para fazer aonde? Na sua palavra, queridão. É aqui. Eu quero... Os meus filhos, tudo que é meu é deles. Se eu faltar agora, fica aqui para a Tati as minhas coisas. Se a Tati e eu faltar, fica para eles aí. Fica para eles. A herança é toda deles. Tudo que é meu é deles. Tudo que eu estou construindo fica para eles. É a mesma coisa no céu, filho. Queridão, tudo, a herança celestial é tudo nosso. O céu é para nós. As bênçãos de Deus também são para nós, para os filhos. O cara se torna filho, participante de tudo isso. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele nos ama. Tem coisa mais gostosa, você que é pai, você que é mãe, seu filho. A gente faz tudo pelo filho. Então, com grandes coisas, grandes desafios aqui na nossa casa, fazendo tudo pelos nossos filhos, buscando melhorar, eu como pai, a Tati como mãe, nossa relação, nosso relacionamento, o nosso trabalho com eles, o tratamento, as palavras, tudo porque a gente ama os nossos filhos. O que eu desejo para os meus filhos?
que eles cresçam, que eles prosperem, que eles sejam homens, né, homem de Deus, mulher de Deus, que eles possam levar a palavra, que eles possam levar o fruto do amor de família para a geração que vem depois de mim, através da vida deles. É o que eu desejo para eles, que eles sejam melhores do que eu sou, que a Tati é, que eles tenham, né, mais possibilidade de rompimento na vida do que nós. É o desejo meu como pai para os filhos. E Deus é a mesma coisa, Ele deseja que os filhos sejam abençoados, sejam felizes, sejam tocados. Todos são filhos de Deus. Você tem se comportado como um filho de Deus? Pare e pensa um pouquinho. Então, a todos quantos receber, deu-lhes o poder, o direito. Você agora é filho, ok? Quando os meus filhos nasceram, foi feita uma certidão de nascimento. Essa certidão de nascimento é uma filiação. Filho de Edmar Márcio Ribeiro, Tatiana Moutinho Tavares Ribeiro. E a partir daquela certidão está dizendo, esse menino, essa menina, são filhos desse casal. Então, se eles acabam de nascer e eu com a minha esposa faltar por algum momento, por algum motivo, tem uma certidão. Eles são filhos, a herança é para eles. Eles não vão tomar posse naquele momento que são crianças, mas quando crescer é tudo deles, porque são filhos. São filhos. É lindo, é lindo, é lindo. Ok? Mas eu quero ler um outro texto aqui. Olha que coisa linda, linda que eu vou falar para você aqui. Presta atenção. Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam espírito de escravidão, mas receberam espírito de adoção como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Vou ler de novo, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, mas um espírito de adoção, como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. O que ele está falando aqui? Olha para você ver, ele está falando de adoção. Interessante que até 1988, né? Antes de 1988, o filho adotivo e o filho biológico tinham diferenças. Depois da Constituição de 1988, e né, as coisas também vêm crescendo, né, se aprimorando nesse sentido, o filho adotivo ele tem o mesmo direito que o filho biológico. Né? Ele tem o mesmo direito. E até o filho adotivo, às vezes, fica sendo, sei lá, dentro de uma família de filho adotivo, fica sendo até... fazem bullying com ele, você é filho adotivo, enfim, você é filho do coração, né? Mas bem da verdade que o filho adotivo, ele tem o mesmo direito que o filho biológico, tem certidão de nascimento com o nome do pai e da mãe que o adotaram, tudo certo, não tem diferença, não tem diferença. E quando a gente fala de adoção, parece uma coisa assim, né, será que é a mesma coisa? E você já deve ter visto, por exemplo, quando a pessoa adota uma criança, o negócio é tão tremendo que aquela criança começa a parecer com os pais que o adotaram. Uma coisa interessante. Não nasceram do ventre, né? Não foram fruto ali, né, da parte biológica dos pais, mas eles começam a se parecer muito com seus pais. Mas olha aqui. Quando a gente lê o texto de Romanos, né, Paulo escrevendo aos romanos, vamos pensar bem nisso. E olha o que acontecia no Império Romano dessa época. Olha que coisa que acontecia aqui. Quando nascia uma criança, as crianças na época aqui, elas eram doadas também. Tanto as crianças de rico quanto crianças de pobre eram doadas. Eram entregues para adoção. Existia muito... a morte de criança, até tem um termo aí que eu não lembro. Mas as crianças eram doadas. Por que se doavam crianças na época aqui do Império Romano? Que inclusive Paulo escreve uma carta para a igreja que está em Roma. O pai não gostou, às vezes o filho nasceu com alguma deficiência, o pai não quis
né? Às vezes o filho nasceu, ele está desconfiado da mulher, será que aquilo foi fruto da relação dele ou foi uma relação extraconjugal? Enfim, então poderia ser doada a criança. Então, como é que funcionava isso aqui? Nascia, né, o menino nascia, por exemplo, e até o 9º dia o menino não tinha nome. Até o 9º dia o menino não tinha nome. Isso aqui, gente, é da época do Império Romano, ok? Até o 9º dia o menino não tinha nome, ele ficava lá. Então o pai biológico, quando chegava o 9º dia, para dar o nome para a criança, ele podia dar o nome para a criança, assumir a paternidade daquela criança, ou dar aquela criança, ou rejeitar aquela criança. Olha, eu não quero essa criança. E aquela criança era dada para adoção. Então, o pai biológico, ele poderia ou não assumir a paternidade de um filho. Ele poderia ou não assumir a paternidade de um filho. E aí, por exemplo, existiam muitos imperadores e reis que eram filhos adotivos. E aí o pai não quis aquela criança. Aí chegou lá uma pessoa e adotou aquela criança. A adoção não poderia ser revogada. Uma vez adotado, filho era. Não era possível revogar aquela adoção. Ou seja, a adoção ela tinha um papel, nesse contexto que Paulo escreve aqui, um papel mais importante até do que a questão biológica. Por quê? Porque o pai biológico poderia, até o 9º dia, aceitar ou rejeitar a criança. Se chegou alguém e adotou, ele não poderia mais, a partir daquela adoção, desistir mais daquele filho. Nunca mais. Adotou é filho. Só que olha que interessante. O pai biológico, ele, por exemplo, rejeitou uma criança porque ele achou que aquela criança foi fruto de um adultério, por exemplo. Aí chega um outro e adota aquela criança. Quando o pai adotivo, né, pega aquela criança, assume aquela criança, ele está dizendo para aquela criança, olha, você não saiu de mim, você não veio das minhas entranhas, mas eu, por liberalidade, por livre, espontânea vontade, estou adotando você, estou trazendo você aos meus cuidados, por livre, espontânea vontade, por amor, eu estou trazendo você, e estou dizendo para você, que quando eu estou tomando esse ato é irrevogável, nunca mais você vai ficar desamparada, porque você está aos meus cuidados. Então a adoção romana era nesse sentido. Agora, quando a gente entende a adoção romana, e quando a gente entende que Paulo escreve aos romanos, olha, vocês não receberam espírito de escravidão, para ser escravos, rejeitados, maltratados, não. Vocês receberam espírito de adoção como filhos. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, meus queridos, vocês podem ter sido rejeitados pelo mundo, podem estar sofrendo, podem estar sem cuidados, mas Deus está adotando vocês de livre e espontânea vontade. Quando ele manda Cristo na cruz morrer por cada um de vocês, quando ele manda Cristo na cruz, né, sofrer o sacrifício da cruz, tomar sobre ele as nossas dores, entendeu? Eu estou adotando vocês de livre e espontânea vontade, liberalmente. Jesus está falando, eu estou vindo aqui, o seu pai não te quis, né? As pessoas não te quiseram, não importa. Eu estou vindo aqui liberalmente, eu fui na cruz, eu paguei um preço, e eu estou aqui liberalmente, adotando, dando para vocês a adoção. Vocês estarão comigo para sempre. Eu vou cuidar de vocês, eu vou amparar vocês. E essa adoção, ela é irrevogável. Eu não vou adotá-los agora para abandonar na frente, não, ela é irrevogável. Eu adoto vocês, vou continuar com vocês até o fim. E Jesus fala, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você é filho. Entregando a vida para Cristo, você se torna filho. Se torna filho, você entra na casa do Pai. Você participa da herança do Pai. Você participa do cuidado do Pai. E o que o pai fazia com essas crianças que eram rejeitadas lá no Império Romano? Ele cuidava. Se estavam machucados, ele curava. Se estavam sujas, limpava-se as crianças.
colocava-se novas vestes nelas e proporcionava para essas crianças uma nova vida. Os pobres doavam as crianças, não tinha condição de cuidar. Eles doavam, eles colocavam as crianças para doação, não tinha condição de cuidar. Então é isso que Deus vai fazer, meu querido, comigo e com você. E hoje, Ele está te dando a oportunidade, para mim e para você, a oportunidade, meu querido, de, sabe, de se entregar, de falar, Pai, eu achava que eu era filho, que eu era filha, mas eu percebi que não. Eu percebi que eu não tenho relacionamento com o Senhor. Eu percebi que eu não obedeço nada do que o Senhor fala na sua palavra. Aliás, eu nem sei, eu nem me atento para isso. Então, eu tenho andado e me comportado como alguém que não é filho, que não é filha. Mas se você hoje deseja entregar sua vida nas mãos de Cristo e fazer como em João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Você pode fazer isso agora, aqui comigo, em nome de Jesus. Eu quero orar. Orar com você, em nome de Jesus. Você que está em casa, você que está aqui, né, me vendo, se você quiser entregar a sua vida para Jesus agora, você vai falar, repetir essa oração comigo. Fala, Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a sua palavra, e eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero me tornar filho, filha. Escreve o meu nome no livro da vida. Restaura o meu coração. Restaura a minha vida. Restaura a minha casa. E transforma aqui dentro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você aí que hoje, né, entregou a sua vida nas mãos de Jesus, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que Deus te guarde, que Deus prospere você, tá certo? Quero orar ainda com você que está aqui, né, que de repente está doente, tem alguém, alguma enfermidade, problema no relacionamento, problema em casa, problema com a seu casamento, problema espiritual, sei lá, né? Deus sabe de todas as coisas. Também quero fazer uma oração antes de a gente terminar. E fica aqui comigo para a gente estar orando em nome de Jesus, tá bom? Pai, no nome de Jesus, eu quero profetizar a vida na vida de todos que estão aqui. O Darlan lá de oração, Senhor, para o relacionamento. Deus, em nome de Jesus, nós oramos por ele, quebramos todo espírito contrário, palavras negativas, trabalhos malignos contra a vida dele, em nome de Jesus, que haja vitória, libertação, e todos aqui, Senhor, alguém que colocou o nome aqui para a gente orar, enfermidade, qualquer coisa, Espírito Santo, entra agora nos lares, nas casas, aqui pela Priscila também, Senhor, abençoe a vida dela, em nome de Jesus. O Douglas, lá, lembrei do Douglas, Senhor, também abençoe a vida dele. O Herbert, Deus, que o Senhor restaurou a saúde dele, abençoe lá o pastor César, Senhor, que está passando a dor do luto ali, pastor Marcelino também, Deus, muitos, pastor Angelita, outros, Deus, que estão passando momento de luto, da dor ainda da perda, outros que estão internados precisando de uma restauração e cura, que o Senhor faça esta obra em nome de Jesus. Pessoas que hoje precisam, Senhor, sabe, entender a salvação, abençoa-os em nome de Jesus. Pessoas que, por algum motivo, caíram e desistiram no meio do caminho, abandonaram a condição de filho, mas hoje desejam voltar. Pai, abençoa também em nome de Jesus. Que haja força, que não vem lá de fora, mas a força que vem do Senhor, para enfrentamento do pecado, enfrentamento das dificuldades ali, que haja força através do poder do teu Espírito, em nome de Jesus, Pai. Eu oro para todos que estão aqui, todos que vão ver esse vídeo em algum momento, sejam abençoados e abençoadas, e que o poder do teu Espírito restaure, cure e transforme pessoas e vidas, famílias. Senhor, casamentos que essa noite estão por um fio, se desfazendo, filhos, Deus, que estão rebeldes, desobedientes, pais perdidos, mães
perdidas. Senhor, abençoe esses lares, essas casas, esses casamentos, essas vidas, essas famílias, no nome de Jesus. Amém.